Olá pessoal, eu sou a Alessandra Cesário e hoje nós vamos resolver um exercício de gráfico. Nós vamos explorar as propriedades envolvendo derivadas de primeira ordem e derivadas de segunda ordem. É solicitado que a gente observe o domínio da função, os seus pontos críticos, intervalos de crescimento e decrescimento, extremos locais, fazer um estudo da concavidade, observar se existem pontos de inflexão e, por fim, fazer um esboço do gráfico. A função que a gente vai trabalhar é a função f de x igual a 2x sobre x² mais 1. Então, nós vamos iniciar observando qual é o domínio da função. Para observar o domínio da função, nós precisamos observar a expressão dela e verificar se existe algum ponto que eu preciso retirar do meu domínio. Então, como a gente tem uma função aqui que é um quociente de dois polinômios, eu tenho que ter especial atenção com o denominador dessa função. Então, se a gente observar aqui para o denominador dessa função, eu tenho x² mais 1. Nossa preocupação aqui não existe divisão por zero. Então, eu tenho que atentar se existe algum valor de x que vai zerar o meu denominador. Como não existe, porque x² mais 1 sempre vai ser um número diferente de zero, eu não vou precisar retirar nenhum ponto do meu domínio. Então, o domínio da minha função é mais amplo. Vou chamar aqui o domínio de D, vai ser x pertencente aos reais. Na sequência, a gente, embora não tenha sido solicitado, é importante que a gente observe quem são os interceptos dessa função. Isso nos ajuda na construção do gráfico. Então, para encontrar quem são os interceptos, eu vou observar se x for igual a zero, qual seria o valor do y correspondente. Então, eu vou pegar na minha expressão e substituir o valor do zero. Então, vai ficar 2 vezes 0, 0² mais 1, o que implica que o y seria igual a zero. Portanto, o ponto 0, 0, ele pertence à minha função f de x, ao gráfico, da minha função f de x. O outro intercepto, a gente observa se o y for igual a zero. Então, se y for igual a zero, qual seria o valor correspondente do x? Então, para fazer isso, a gente faz 0 é igual a 2 vezes x sobre x² mais 1. Então, o que a gente tem é, quando eu tenho um quociente, para que o quociente seja igual a zero, ou seja, para que toda a minha função seja igual a zero, é necessário que o meu numerador seja igual a zero. Então, a gente teria que impor a condição que 2x é igual a zero. Isso leva ao valor de x igual a zero. A gente acabou encontrando o mesmo ponto quando a gente observa esse intercepto. Então, aqui a gente também chega na conclusão que 0, 0 é um ponto que pertence à minha função f de x. Então, esses dois pontos, que na verdade são o mesmo ponto, esses dois interceptos são o mesmo ponto, vai pertencer ao gráfico da minha função. Então, na sequência, para que a gente possa estudar quem são pontos críticos, intervalos de crescimento e decrescimento, é necessário que a gente observe o estudo da primeira derivada. Então, para a minha função f de x, vamos repetir aqui, ela é 2x sobre x² mais 1, eu vou precisar olhar aqui a expressão da primeira derivada. Então, para encontrar a expressão da primeira derivada, a gente vai usar a regra do quociente para derivadas. Então, aqui, a gente pode relembrar se y é igual a f sobre g, a derivada, usando a regra do quociente, vai ser f' vezes g menos f vezes g' sobre g ao quadrado. Então, aqui, a gente encara aqui o numerador, seria equivalente aqui à minha função f, dessa forma, e o meu denominador seria equivalente à minha função g aqui. Então, vai ficar a derivada do numerador, então, a derivada de 2x é 2, vezes, repete o denominador, menos, repete o numerador e deriva o denominador. A derivada de x² mais 1 é 2x. Tudo isso sobre o denominador ao quadrado. Então, aqui a gente vai ficar fazendo aqui a distributiva, esses produtinhos, a gente vai ter 2 vezes x² mais 2, e aqui executando esse produto vai ficar menos 4x ao quadrado sobre x² mais 1 ao quadrado.
Vou simplificar esse 2x² com esse menos 4x², então a expressão da minha primeira derivada vai ser menos 2 vezes x² mais 2 sobre x² mais 1 elevado ao quadrado. Então, essa é a expressão da primeira derivada. Então, para encontrar quem são pontos críticos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar pontos que pertencem ao domínio da minha função, que nesse caso são todos os reais, mas que ele apresenta a característica de que f' é igual a zero ou o f' não está definido. Por esse ramo aqui, a gente não vai encontrar. Por quê? Porque essa função de primeira derivada, ela está definida sempre também. O domínio dela também são todos os reais. Então, eu vou focar meus esforços em procurar pontos onde a primeira derivada é igual a zero. Então, a gente vai para cá. Vou fazer f' igual a zero. A expressão para f', vamos repetir aqui, é menos 2x² mais 2 sobre x² mais 1 elevado ao quadrado. E aí eu tenho que fazer essa expressão igual a zero. Então, vou fazer menos 2x² mais 2 sobre x² mais 1 elevado ao quadrado igual a zero. Quando eu tenho essa expressão toda igual a zero, o que eu tenho que fazer, na verdade, é ter o meu numerador igual a zero, porque meu denominador nunca pode ser zero. Então, aqui, na verdade, o que a gente vai procurar é menos 2x² mais 2 igual a zero. Então, quando a gente observa isso, isso vai dar 2x² igual a 2, passei ela para cá. Então, eu tenho que x² é igual a 1, portanto, eu tenho que x igual a 1 e x igual a menos 1 são pontos com essa característica de fazerem minha primeira derivada ser igual a zero. Então, eles pertencem ao domínio da função e, portanto, são pontos críticos. Então, x igual a 1 e x igual a menos 1 são pontos críticos. Repetindo, por que eles são pontos críticos? Porque neles a primeira derivada é igual a zero e esses pontos pertencem ao domínio da minha função. Então, a gente pode aqui justificar, pois pertencem ao domínio de f. E f' de 1 é igual a zero e f' de menos 1 também é igual a zero. Então, a gente tem esses dois pontos críticos. Na sequência, o que a gente precisa observar é a parte de crescimento e decrescimento. Para fazer o estudo de crescimento e decrescimento, a gente vai montar aqui um esquema de estudo, marcar os dois pontos críticos, menos 1 e 1, e nós vamos estudar intervalos entre esses pontos críticos. Então, vou observar aqui o intervalo de menos infinito até menos 1, o intervalo de menos 1 até 1 e o intervalo de 1 até mais infinito. E vou fazer um estudo do sinal da primeira derivada. Então, para fazer esse estudo, a gente vai observar um ponto de teste dentro de cada um desses intervalos e observar qual sinal ele assume. Então, antes de menos 1, por exemplo, a gente pode estudar o sinal de f' do ponto menos 2. E a gente faz a substituição na expressão, vai ficar menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 2 sobre menos 2 ao quadrado, mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. A gente já observa que o denominador ele é sempre positivo. E aí, essa quantidade que aparece aqui no numerador também não, ela vai ser, negativa. Então, aqui eu tenho agora um quociente com um numerador negativo e o denominador positivo. Isso vai resultar em algo negativo. Então, aqui, a primeira derivada antes de menos 1 é negativa
E se a primeira derivada é negativa nessa região, é porque a minha função ela é decrescente. Depois, a gente vai observar aqui entre menos 1 e 1. Entre menos 1 e 1, por exemplo, eu posso escolher o ponto 0. Então, vou fazer menos 2 vezes 0 mais 2 sobre o 0 aplicado aqui no denominador, mas a gente já sabe que vai dar algo positivo. Então, quando a gente observa agora, eu tenho um quociente de algo positivo com algo positivo, o resultado também é positivo. Então, aqui vai ser positivo e a minha função passa a ser crescente nesse intervalo. Por fim, no intervalo depois de 1, eu posso observar o valor de f' no ponto 2. Então, vou calcular aqui menos 2 vezes 2 ao quadrado, só o quadradinho aqui, mais o 2 sobre algo que é sempre positivo. Então, aqui novamente eu vou ter quociente de algo negativo com algo positivo. Então, vai me gerar um resultado negativo e a minha função volta a decrescer. Então, esse é o teste da primeira derivada. Esse, na verdade, é o resultado que a gente vai observar para fazer o teste da primeira derivada. Aqui eu tenho como está sendo apresentado o crescimento e decrescimento da minha função. Então, o que é que a gente pode concluir pelo teste da primeira derivada com relação a esses dois pontos críticos? Primeiro ponto crítico, menos 1. O que é que está acontecendo? Então, pelo teste da primeira derivada, a gente observa que o sinal está mudando de negativo para positivo ao passar por esse ponto crítico. Portanto, x igual a menos 1 é ponto de mínimo local. O sinal está mudando de negativo para positivo. E x igual a 1, o sinal da primeira derivada agora muda de positivo para negativo ao passar pelo ponto crítico. Então, ele é um ponto de máximo local. Feito isso, a gente conseguiu, né, identificar o mínimo local e o máximo local, ou seja, a gente conseguiu observar quem são os meus extremos locais. Depois de observado que esses pontos são pontos que são extremos locais, a gente pode identificar quais seriam os valores que a função assume nesses pontos. A gente já sabe que x igual a menos 1 é um ponto de mínimo local, mas qual o valor da função correspondente nesse ponto? Qual o y associado? Então, a gente pode calcular quem seria aqui, ó, o f de menos 1, que é o ponto de mínima. O valor que a minha função vai assumir vai ser 2 vezes menos 1 sobre menos 1 ao quadrado mais 1. Isso vai dar menos 1. E o valor do máximo local vai ser o valor da função do ponto 1. Então, a gente vai ter 2 vezes 1 sobre 1 ao quadrado mais 1. Então, vai ser igual a 1. Então, o valor máximo que a função assume é 1 e o valor mínimo que a função assume é menos 1. Após o estudo de crescimento e decrescimento, nós vamos passar a estudar concavidade. Para estudar concavidade, eu vou precisar da expressão da segunda derivada. Então, vamos repetir aqui a expressão da primeira derivada, que a gente encontrou. O f' que a gente encontrou foi menos 2x² mais 2 sobre x² mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. E aí, para encontrar a expressão da segunda derivada, eu vou novamente usar a regra do quociente. Então, vou observar quem é a derivada do numerador. A derivada do numerador, eu tenho menos 2x², a derivada vai ficar menos 4x, vezes o meu denominador, x² mais 1 ao quadrado, menos, repete numerador, vezes a derivada do denominador.
para derivar o denominador, a gente vai usar uma regra da cadeia, né? Para esse termo aqui, porque eu tenho uma composição de função. Então, desce o expoente, repete essa parcela, x² mais 1, vezes a derivada da função que está aqui dentro. Então, a derivada de x² é 2x. Tudo isso sobre o meu denominador ao quadrado. Então, x² mais 1, que já estava ao quadrado. Quando eu elevo novamente ao quadrado, isso aqui vai passar a ser x². Então, antes da gente se preocupar em observar como é que funcionaria eu desenvolver todas essas parcelas aqui para poder simplificar e agrupar, a gente pode atentar que existe, para cada uma dessas parcelas, para esse bloco e para esse segundo bloco e para o denominador, um termo que é comum, que é o termo envolvendo x² mais 1. Então, a gente vai pensar numa simplificação envolvendo isso. Antes disso, vamos mexer aqui um pouquinho. Então, aqui fica menos 4x, x² mais 1 ao quadrado. E aqui, ó, a gente já identificou que essa parcela é comum a todas, então vou tentar agrupar o restante. Então, aqui eu tenho, ó, esse menos, vezes esse 2, vezes esse 2, então vai dar menos 4x, que multiplica essa parcelinha aqui, menos 2x² mais 2, vezes a parcela que a gente está enxergando aqui, que é comum, que é o x² mais 1, sobre x² mais 1 elevado à quarta. Então, como tem comum essa parcelinha aqui, x² mais 1, eu vou colocá-la em evidência. Então, eu tenho que x² mais 1 vai vir aqui em evidência, no numerador, vai ficar menos 4x. Na seguinte, vai ficar menos 4x, na verdade, aqui como está grau 2, vezes x² mais 1. Aí, aqui, colocando essa parcela que está aqui em evidência, vai sobrar o menos 4x, que multiplica menos 2x² mais 2 sobre x² mais 1 elevado à quarta. Com isso, a gente pode simplificar essa parcela aqui com o grau dessa potência aqui. Então, a minha função agora, ela diminuiu um pouco o grau de complexidade dela. No denominador, ela passou a ser grau 3 e eu posso desenvolver os produtinhos envolvidos aqui. Então, vai ficar o quê? Vamos para aqui para outra página. F duas linhas vai ficar menos 4x vezes o x², vai ficar menos 4x ao cubo, e menos 4x vezes o mais 1 vai ficar em menos 4x. Agora, essa parcela aqui seguinte, menos 4x menos o 2x ao quadrado. Então, vai dar 8x ao cubo. E, por fim, menos 4x vezes o 2 vai dar menos 8x. Tudo isso ainda sobre x² mais 1 elevado à terceira. O denominador a gente não vai desenvolver. A gente vai, então, agora agrupar os termos que são possíveis serem agrupados aqui no numerador. Então, menos 4x ao cubo com esse 8x ao cubo vai dar 4x ao cubo. Então, agrupei esse com esse. E agora esse daqui com esse. Menos 4 com menos 8 vai dar menos 12x. Tudo isso dividido ainda por x² mais 1 ao cubo. Feito isso, eu tenho agora uma expressão para a minha segunda derivada. Então, essa expressão para a minha segunda derivada. Vou buscar onde f duas linhas não está definida. Que aí a gente observa que não tem nenhum candidato. E vou procurar pontos onde a segunda derivada é igual a zero. Para fazer a segunda derivada igual a zero, então eu tenho a expressão 4x ao cubo menos 12x sobre esse denominador ao cubo.
tem que ser igual a zero. Isso implica que, na verdade, a nossa busca é só com o numerador igual a zero. Então, eu tenho 4x ao cubo menos 12x igual a zero. Para ter essa expressão aqui igual a zero, a gente pode observar que o x é o fator comum aos dois, então eu posso colocar o x em evidência, vai ficar 4x² menos 12 igual a zero. Então, agora eu tenho esse produto igual a zero. Para que isso aqui seja igual a zero, eu posso fazer ou o x igual a zero ou esse segundo fator, que é 4x² menos 12 igual a zero. Então, para cá, eu já consigo identificar um ponto que a segunda derivada fica igual a zero. E por aqui, eu tenho que 4x² tem que ser igual a 12, x² é igual a 3, e, portanto, eu tenho mais dois pontos que isso acontece. X igual a raiz de 3 e x igual a menos raiz de 3. Então, eu tenho 3 pontos nos quais a segunda derivada é igual a zero. Vou usar esses 3 pontos para montar os intervalos de estudo da minha concavidade. Então, a gente traça aqui a reta para estudar, marcando os pontos menos raiz de 3, 0 e a raiz de 3. Isso define os intervalos, né? De menos infinito até menos raiz de 3, de menos 3 até o zero, perdão, menos raiz de 3 até zero, de 0 até raiz de 3 e depois de raiz de 3. Então, a gente vai escolher pontos de teste nesses intervalos e olhar o sinal da segunda derivada. Então, antes de menos raiz de 3, eu posso pensar, por exemplo, em menos 2. Então, f² de menos 2. A gente vai substituir esse valor na expressão da segunda derivada. Então, fica 4 vezes o menos 2 ao cubo, menos 12 vezes o valor do x, que é menos 2, sobre a expressão que é x ao quadrado, né? Que é o valor de menos 2 ao quadrado, mais 1, e o resultado disso eu ainda vou elevar ao cubo. Observe que o denominador, ele sempre vai dar positivo, então, porque eu sempre pego o x e elevo ao quadrado e ainda adiciono uma unidade. Então, meu denominador sempre vai ser positivo. Nos próximos pontos de teste, a gente já vai levar isso em consideração. E aqui, para esse primeiro ponto, a gente vai encontrar um valor de numerador negativo. Então, o resultado disso tudo vai ser negativo. Então, aqui a gente tem que a segunda derivada está sendo negativa nessa região e, portanto, a minha função ela vai ter concavidade para baixo. Vou escolher um ponto entre menos raiz de 3 e 0. Eu vou observar a f² no ponto menos 1. Aqui, o meu denominador sempre vai dar positivo. E aqui a gente vai substituir 4 vezes menos 1 ao cubo, menos 12 vezes menos 1. O resultado disso aqui vai dar positivo, resultado final. Então, aqui, positivo, concavidade para cima. Entre 0 e raiz de 3, de maneira semelhante, vou fazer o estudo escolhendo 1, por exemplo. Então, quando a gente fizer a substituição e calcular, a gente deve encontrar o numerador negativo, o denominador positivo, gerando o resultado negativo dessa divisão. Então, aqui passa a ser negativo novamente, concavidade para baixo. E, por fim, se a gente escolher o ponto 2, eu vou olhar o sinal de f no ponto 2, vou encontrar um quociente de duas quantidades positivas e, portanto, o resultado positivo. Então, aqui volta a ser positivo e a concavidade para cima. Então, ao observar essa análise das concavidades, esses 3 pontos, menos raiz de 3, o 0 e a raiz de 3, eles são pontos que estão no domínio da minha função. Então, eles vão ser pontos que a gente chama de pontos de inflexão, porque ao passar por eles, a minha função muda de
concavidade. Então, nesse problema, eu tenho 3 pontos de inflexão. O ponto menos raiz de 3, o ponto 0 e o ponto raiz de 3. Então, menos raiz de 3, x igual a menos raiz de 3, x igual a 0 e x igual a raiz de 3 são pontos de inflexão. Pode aqui lembrar, né? Pertencem ao domínio da função f de x e a função muda de concavidade ao passar por eles. Dito isso, a gente pode calcular quanto vale a função nesses 3 pontos, porque na hora do esboço do gráfico vai ser interessante a gente saber qual o valor que a função assume neles. Então, vou calcular aqui o f de menos raiz de 3, a gente substitui na função original, então fica 2 vezes menos raiz de 3 sobre menos raiz de 3 ao quadrado mais 1. E a gente vai encontrar, após as simplificações, né, o valor de menos raiz de 3 sobre 2. O f de 0 a gente já tinha calculado em outro momento, a gente já sabe que é 0. E o valor de f em raiz de 3, a gente vai fazer a substituição na função original e vai encontrar o valor de raiz de 3 sobre 2. Feito esse estudo, né, de primeira e de segunda derivada, observando crescimento e decrescimento e o estudo de concavidade, a gente pode partir para o estudo das assíntotas. Para estudar as assíntotas, a gente precisa observar as assíntotas verticais e as assíntotas horizontais. Para as assíntotas verticais, a gente vai observar que não vão existir assíntotas. Por quê? Nessa função nossa, a gente não tem nenhum problema no domínio, a gente não tem nenhum ponto que, ao se aproximar dele, a gente consiga encontrar um limite divergente, um limite tendendo a mais ou menos infinito. Então, a gente não vai ter assíntotas verticais. Aí, para encontrar quem são as assíntotas horizontais, a gente já precisa calcular um limite bem específico. A gente precisa calcular o limite de f de x quando x tende a mais infinito e observar se isso converge para algum valor. Tá? A gente vai fazer isso para mais infinito e depois de forma semelhante para menos infinito. Então, eu teria que calcular o limite da função 2x sobre x² mais 1 quando x tende a mais infinito. Para calcular esse tipo de limite, a gente já observou isso em momentos anteriores, como calcular. Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador pela potência de maior grau do denominador. Então, aqui vai ser o limite de 2x sobre x² sobre x² sobre x² mais 1 sobre x², quando x tende a mais infinito. Vou simplificar essa expressão, e aí a gente vai ter, então, que isso aqui é o limite de 2 sobre x sobre, que aqui a gente simplificou esse x com esse x². Vou no meu denominador, essa primeira parcela vai ficar 1 mais 1 sobre x². A gente vai usar as propriedades de limite para dividir esse limite como sendo o limite do numerador sobre o limite do denominador. E aqui eu já vou antecipar e vou fazer a aplicação de uma outra propriedade, que o limite desse denominador vai ser vai ser a soma de 2 limites. Então, eu já vou colocar aqui a outra propriedade, de maneira que aqui vai ficar o limite de 1 quando x tende a mais infinito, mais o limite de 1 sobre x² quando x tende a mais infinito.
E agora vamos executar o limite. Quando x tende a mais infinito, todo o meu numerador vai tender a zero. Aqui no denominador, para essa segunda parcela, eu também vou ter isso acontecendo, né? O x tendendo a infinito, essa segunda parcela vai tender para zero. E essa primeira parcela, quando x tende a infinito, o limite vai tender à própria constante, que é 1. Então, vai ficar 0 dividido por 1 mais 0. Então, eu tenho 0 dividido por 1, o resultado desse limite é 0. Isso implica, então, que y igual a 0 é a assíntota horizontal. De maneira semelhante, vai acontecer quando a gente fizer o x tendendo a menos infinito. Então, limite de f de x, quando o x tende a menos infinito, é o limite de 2x sobre x quadrado mais 1, quando x tende a menos infinito. Isso vai ser igual a 0, semelhante... O mesmo procedimento a gente faz, tá? Semelhante ao limite anterior. Então, nesse caso, por aqui a gente também teria a conclusão que y igual a 0 é a assíntota horizontal. Então, nesse problema a gente tem apenas uma assíntota horizontal. Então, com isso a gente consegue agora fazer o esboço do gráfico, unindo todas essas informações que a gente já levantou. Então, vou marcar os principais pontos importantes e esboçar, né, o gráfico da minha função. Então, a gente pode... Deixa eu pegar esse aqui. Então, 0, a gente viu que o ponto 0, 0 é um ponto que pertence à minha função. A gente vai marcar aqui os principais pontos, né? Quando x é igual a 1, a função vale 1. Quando x é igual a menos 1, a função vale menos 1. Então, a gente pode marcar aqui 1, 1. Isso aqui, mais ou menos 1. Aqui, menos 1. Que são os pontos máximos e mínimos da minha função. A gente tem os pontos de inflexão que a gente já tinha calculado quanto vale a função neles. Então, vou marcar aqui o ponto menos raiz de 3, por aqui assim. E para cá, vou marcar o raiz de 3. Os valores que ele assume, a gente pode conferir aqui para relembrar. Quando é menos raiz de 3, vai ser menos raiz de 3 sobre 2, aqui o simétrico, né? Então, a gente vai lá, esse valor raiz de 3 sobre 2 e o menos raiz de 3 sobre 2 é um número que é menor do que 1. Então, a gente pode marcar ele por aqui assim. Então, seria raiz de 3 sobre 2, e aqui mais ou menos por aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Então, vamos marcar esse ponto aqui. É um ponto pertencente ao meu gráfico, esse também. E agora, vamos marcar esse aqui. Esse também. Então, aqui a gente tem alguns pontos destacados pelos quais a minha função vai passar. E aí a gente pode relembrar como foi o estudo de crescimento e decrescimento. A gente pode fazer aqui do ladinho pequenininho. A minha função estava aqui, ó, menos 1, 1. Ela crescia e decrescia novamente. Com relação à questão da concavidade, ela oscila um pouco mais. Então, aqui tem o ponto 0, menos raiz de 3. E o raiz de 3 está aqui. Então, a gente poderia observar aqui as concavidades
concavidade aqui para baixo, concavidade para cima, concavidade para baixo novamente e aqui concavidade para cima. E aí poderia, se quisesse, fazer um compilado dessas duas informações para poder fazer o desenho de maneira mais rápida, né, do esboço do meu gráfico, tá? Lembrando que aqui, destacando que esse é o ponto máximo e aqui o ponto mínimo dessa função. A gente precisaria levar em consideração ainda também a questão da assíntota horizontal, ou seja, cada vez que eu for estendendo para infinito, né, a minha função vai se aproximar de zero. Então, o gráfico da minha função, ele vai ser aproximadamente com esse formato aqui. Nesse trecho, ela tá assim, depois ela vai subindo aqui. Então, vê, antes de... Entre menos raiz de 3 e 0, ela tá aqui com a concavidade para cima. Aqui ela estava decrescendo, nesse trecho aqui ela passou a crescer, então a gente consegue de fato observar que está ok o comportamento. Antes de raiz de 3, a concavidade está para baixo e aqui a função ela está decrescendo, então ela ficaria mais ou menos assim. O formato dela, vamos tentar fazer mais suave. Então ficaria por aqui assim. Para cá, né? Ela sobe até chegar no 1. Depois aqui ela decresce e aqui ela vai assintotando dessa forma. Esse trecho aqui inicial aqui não ficou muito bom. Vamos ver se eu consigo desenhar um pouco melhor. Faltou um pouco mais de espaço aqui. Acho que ficou um pouquinho melhor. Então aqui é um ponto de inflexão, então a gente destaca aqui, ó, vem com essa concavidade, depois muda. Aqui é outra ponto de mudança concavidade, então ela tá para concavidade para cima, depois passa a ser uma concavidade para baixo, então é bom a gente destacar isso também. E aqui outro ponto de inflexão. Aqui, na verdade, eu escrevi raiz de 2, não é raiz de 3, né, gente? Raiz de 3 aqui. Tá? Vamos até escrever ele aqui embaixo, que fica melhor. Aqui é raiz de 3, aqui menos raiz de 3 e o valor correspondente do y. Então é isso, o esboço seria mais ou menos com esse formato aqui. Cada vez que aumentasse o x, a função ia assintotando, né? Cada vez mais. Ok? Vamos ficando por aqui. A função, ela não tem assíntota vertical, ela só tem essas assíntotas horizontais para cá e para cá. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.